Amada igreja do Senhor, boa noite, graça e paz. Pode tomar seu assento. Que igreja valente, que irmãos lindos, que igreja bonita, que pastoras de excelência. Rever a pastora Tânia, rever a pastora Néia, rever todas as pastoras para mim é um grande privilégio. Amigos e amigas como o Meire que está ali. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que estamos desfrutando muito do que o Senhor está fazendo. Eu digo para você que é um dos tempos que o Senhor tem mais falado ao meu coração, tem mais ministrado. E o Senhor tem reformulado algumas coisas, Ele tem colocado algumas coisas no lugar. E Ele tem também está abrindo os nossos olhos para ver o que Ele está produzindo. Sabe? A nossa administração diária nos faz acreditar que tudo é automático. Ou seja, se todos os dias você acorda, limpa a casa, faz comida e depois vai para o trabalho, nós temos a tendência de acreditar que todos os dias serão assim, serão iguais. Só que existe uma hora que Deus arranca a nossa capacidade de administrar a nossa própria vida. E aquele vento impetuoso que veio em Atos 2 foi para sinalizar de forma clara que quando o Espírito Santo é derramado em maior medida sobre uma geração, nada fica sob o controle dos homens. O vento forte e impetuoso, quando ele enche a casa para destruir a administração humana, mas para levantar uma geração do Espírito. E nós temos que entender que estamos vivendo em um tempo onde, se ele não administrar, nada vai funcionar. Se nós agora não aprendermos a viver realmente em espírito, viveremos uma vida, como a pastora Néia falou há pouco instante, sujeitos às notícias que recebemos a cada dia. Faz uns 7 dias hoje que eu recebi algumas mensagens de alguns pastores e apóstolos que fazem um trabalho no sudeste do país. E uma rede muito grande de congregações e de denominações que estão juntas, pastores. E eu fiquei com muito medo dos áudios que eu pude ouvir. Todos os planos políticos escondidos e toda a estrutura do Estado para tentar manipular o que nós chamamos de igreja. Sabe, o Estado tinha uma consciência de que não se podia interferir na igreja, porque a igreja era extraída, era paralela ao Estado. Por isso que nenhum governante teve, até um dia desse, retira essa palavra, a autoridade de estabelecer horários para os cultos ou reuniões, ou estabelecer formas de como nós deveríamos funcionar. Só que existem novas ideias políticas que estão sendo construídas, em que eles acreditam que a igreja não pode ser parte do Estado, ela tem que ser uma ramificação do Estado. E se a igreja se torna uma ramificação do Estado, é o Estado que controla suas contribuições, é o Estado que controla a quantidade de pessoas em uma reunião, é o Estado que controla dias de funcionamento ou dias que não se deve funcionar. E a nossa geração, irmãos, está encaminhando para uma guerra como essa que está para acontecer. O que nós estamos vivendo hoje como igreja, usando o coronavírus como fundo ou como contexto, é o que o Estado e as mentes políticas estão desenvolvendo para implantar o que nós chamamos de igreja. E nós não devemos ser inocentes. Se o Senhor te fez nascer nessa geração, porque essa geração é a mais gloriosa dos nossos dias. E eu falo para você uma coisa, não com positivismo, com toda a verdade da minha vida. Se o Senhor te fez nascer nesse tempo, é porque você é parte desse exército, e que você é parte do que o Senhor quer construir nesse tempo. Queridos, chegou o tempo aonde o Senhor vai tornar o altar a nossa vida diária, onde nós estamos entendendo que o altar se tornou nosso dia a dia, onde nós estamos passando a entender que cada um de nós deve ser um colaborador do propósito eterno dele sobre a terra. Senão, não teremos êxito como igreja. Depois de ouvir essas coisas, essas mensagens,
e compartilhar com alguns irmãos da nossa família espiritual, com alguns irmãos de alguns estados e outros países. O Senhor começou a ministrar no meu coração, pastores, sobre um assunto que Ele quer trabalhar nessa geração para esse segundo semestre. Para mim foi muito desafiador o que o Senhor veio me ministrando. Desafiou a mim, desafiou minha família, desafiou minha casa, desafiou tudo que nós administramos. Mas é tempo de renovarmos a nossa capacidade de administrar as coisas. Então nesse dia eu queria compartilhar com vocês alguns textos com muita tranquilidade. Queria compartilhar com vocês alguns textos. Eu quero falar com vocês sobre uma ponte para uma nova realidade. Repita comigo, uma ponte para uma nova realidade. Abra Isaías 33, verso 2. De Isaías, verso 2. Esse é o primeiro tópico de um tema que nós estamos tratando, chamado Filhos da Consolação. E esse é o tópico de entrada, uma ponte para uma nova realidade. Eu quero que vocês marquem Isaías 33, 2. Vamos ler 3 textos. Depois Isaías 13, 6. E depois Salmo 21. Primeiro Isaías 33, 2. Depois Isaías 13, 6. E depois Salmo 20, verso 1. 13, 6 e 20, Salmo 21. Primeiro texto de Isaías 33, 2 diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação. Fale comigo, no tempo de tribulação. Marque essa palavra, tempo da tribulação. Na minha versão diz tempos de tribulação. Marque essa palavra. Segundo texto, Isaías capítulo 13, verso 6. Diz assim: uivai, porque o dia do Senhor está perto. O dia do quê? Vem o Todo-Poderoso como assolação. Marque a segunda palavra, dia do Senhor. Qual foi a primeira palavra que eu disse para vocês? E a segunda palavra? Obrigado, minha pastora. O terceiro texto, Salmo 20, verso 1. Aleluia, que clima, que ambiente, que ambiente. Aleluia. Salmo 20, verso 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Marque essa palavra, dia de angústia ou dia da angústia. Então, queridos, nós estamos fazendo um conjunto de 3 palavras. Primeira, qual é? Tempo da tribulação. Fale comigo, tempo da tribulação. Segundo, dia do Senhor. E terceiro, dia da angústia. Muitos de nós, e as congregações mais tradicionais, elas usam essa palavra para apontar para o final dos tempos, para a destruição de todas as coisas. Esses 3 termos, como o tempo da tribulação, como o dia do Senhor, como o dia da angústia, são muito usados para as questões apocalípticas. Quando as pessoas querem falar do fim dos tempos, quando as pessoas querem falar do final das coisas, quando a igreja quer trazer um resumo negativo de que tudo vai se destruir, de que nada tem jeito, então se usam essas 3 palavras: tempo da tribulação, dia do Senhor ou dia da angústia. Existe uma coisa que eu pessoalmente acredito que nós como igreja temos que reformatar o nosso entendimento.
É formatar o nosso entendimento no fato de que a igreja ficou muito tempo olhando para o céu, e que a igreja passou muito tempo olhando para o futuro. E quando eu olho para o céu esperando algo, e eu olho para o futuro esperando o amanhã, eu desconsidero o que eu estou vivendo agora. Por muito tempo nós passamos períodos da vida da igreja esperando que algo viesse do céu para abençoar a nossa vida, ou esperando que amanhã algo melhorasse para que a nossa vida fosse de alguma forma privilegiada ou abençoada. Mas deixamos de lado a nossa responsabilidade de administrar o tempo que eu tenho hoje e agora. Acaba que o que nós temos recebido hoje sempre é colocado de lado, porque nós sempre estamos esperando algo de cima e algo do amanhã. E quando, como igreja, nós estamos posicionados nessa realidade, nós estamos diante de Deus como necessitados, incompletos e mendigos. Porque se eu estou esperando algo vir do céu, e se eu estou esperando algo acontecer amanhã, é porque hoje eu estou numa posição de necessidade. E nós sempre estamos lutando para desprezar o presente e avançar para um futuro, porque sempre acreditamos que amanhã tem algo melhor esperando a gente. Só que existe um grande problema, fale comigo, existe um grande problema. Diga, o que o céu tinha para me dar, já me deu. Fale comigo, e o futuro que o céu vai me dar, já está em mim, não está no tempo. Ou seja, Deus, Ele não vai poder te dar mais nada do céu, porque tudo que Ele é o seu filho, Ele colocou o filho dele em você. As escrituras dizem que se Cristo habita em nós, nós temos a plenitude de Deus. E querido, quem tem plenitude não está incompleto, quem tem plenitude não é necessitado. Talvez você não saiba o que você já tem, mas você já tem algo. Talvez você não saiba o que você já recebeu, mas você já recebeu tudo. O problema está, minha pastora, porque nós temos tudo, mas vivemos como se não tivesse nada. E você sabe qual é o problema de nós hoje como igreja estarmos posicionados como necessitados? Não é porque Deus falta nos dar alguma coisa, é porque Ele já nos deu tudo em seu Filho, mas nós não amadurecemos para acessar o que já nos foi dado. Paulo diz, enquanto o herdeiro foi uma criança, ele nada se difere de um escravo. Você como filho de Deus não pode estar esperando o que vai vir. Sua oração hoje deve ser, Senhor, me amadurece para acessar o que eu já tenho. E eu digo a você, irmãos, por mais que hoje o subsídio do Estado possa até vir uma hora boa na sua vida, não é o que você precisa. Por mais que uma crise econômica pode estar se levantando e vai se levantar como recessão em nossa nação, não é o que você precisa. Nós não precisamos das estatísticas do mundo, porque o mundo já foi vencido por aquele que habita em nós. O que nós precisamos é nos levantar como igreja e descobrir o que já possuímos em nosso espírito. Espera. A gente sabe que tudo ao vivo é assim mesmo. Se você sabe o nome de um irmão aqui que está com você, grita o nome dele de longe e fale, fulano de tal, grita o nome dele. Diga para ele, em uma família tudo é ao vivo. Então nós estamos esperando estatísticas humanas para saber como vamos nos comportar. Nós já temos tudo, irmãos. Nós já temos tudo. Os anjos estavam olhando para os apóstolos, olhando para o céu.
os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Aí eles dizem assim: o mesmo Cristo que viste subir, da mesma forma vocês verão ele vir. Mas os apóstolos viram ele descer? Já morreram. Os anjos não estavam falando de uma volta física. Os anjos estavam falando de habitação interna. Eles estavam dizendo: esse mesmo Jesus que você viu vencer o mundo e subir, é o mesmo que virá de forma plena para habitar em vocês. Por isso que nós não devemos ter medo, mas nós temos que, fale comigo, reformatar nosso entendimento. Fale comigo, o céu é importante, o futuro é importante, só que tudo isso já está em mim. Fale, eu preciso aprender a administrar o meu presente. Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmãos amados no Senhor, nós temos que reformatar toda a nossa visão sobre o futuro. E esses 3 textos, eles são cruciais. Pronto? Você que está casado agora engordou mais um pouquinho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube, viu? Então nós temos que entender, minhas pastoras, que essas 3 palavras não estão associadas somente ao fim das coisas, ao fim dos tempos. Só que todas as vezes que uma crise humana estava se levantando em uma geração, Deus usava, Tony, essas 3 palavras como sinônimo do que nós conhecemos hoje como crise, meu amigo. Ou seja, a palavra crise nos nossos dias é conhecida nos tempos bíblicos como tempo da tribulação, como dia do Senhor ou como dia da angústia. Se a gente pegar essas 3 palavras e bater no liquidificador e decodificar essa palavra para os nossos dias, ela será chamada, fale comigo forte, crise. Então Isaías está dizendo: olha só, existem tempos de crise. Isaías está dizendo: olha só, está vindo um tempo de crise nos seus dias. E no Salmo, Davi está dizendo: olha, sempre vai existir um dia de angústia, sempre vai existir um tempo de crise na história humana. E eu quero usar algumas referências físicas para a gente entender o contexto do que nós estamos vivendo hoje. Está sendo gravado, eu quero que vocês ouçam aqui. Eu não acredito que Deus criou esse vírus. Eu não acredito que Deus desenvolveu essa realidade. Mas eu creio que Ele está usando esse fator histórico para nos alertar uma nova realidade. Sim? Vocês estão comigo nisso aí? Agora, uma coisa que é crucial, nós temos que entender: em toda a história da humanidade, diversas crises mundiais foram necessárias para fechar uma velha realidade e introduzir um novo tempo na raça humana. Em toda a história da humanidade, quando uma crise se instalava no mundo e essa crise abalava todos os moradores da terra, aquilo não estava gerando apenas algo negativo naqueles dias, mas era como uma ponte, era como um ponto divisor, onde uma velha realidade falecia e uma nova realidade estava nascendo. Eu quero falar só de umas crises históricas para a gente entender. A Revolução Francesa foi uma crise que abalou todo mundo, onde as pessoas começaram a lutar pelos direitos humanos e saber o valor do intelectualismo e da intelectualidade. A Revolução Industrial, que mudou toda a ideia do mercado. Você se lembra na Inglaterra, quando a Revolução Industrial nasceu, todas as pessoas que não se adequaram àquele nascimento, àquela ponte, àquela crise, foram pessoas que morreram em falência e morreram desonrados porque não entenderam um tempo em que estavam inseridos. E se a gente usar um ponto histórico, uma revolução nova, é a revolução tecnológica e científica dos nossos dias. Amados, quantas empresas vocês conhecem, minhas pastoras, vocês que trabalham na área de contabilidade, quantas empresas as senhoras conheceram que eram gênias, que eram crânio no tempo delas, mas por não se adequarem à revolução, à mudança das coisas, hoje já não existem mais, ou se existem, já não produzem mais. Porque toda crise, quando ela tem um foco mundial, ela não vem apenas para tirar o ser humano do comodismo,
mas ela vem para alertar o ser humano que existe uma nova realidade, uma nova vida brotando em sua geração. Vocês estão me entendendo? Não acredito que voltaremos à normalidade, acredito que haverá uma nova normalidade. Porque todas as vezes que um ciclo chega ao fim, um novo estilo e padrão de vida nasce em toda a história da humanidade. Em todas as revoluções foram assim. E quem me ensinou isso aqui foi o Sam Google, o Wikipedia. Olhei lá e dei uma estudada e eu vi que cada revelação dividiu toda a história da humanidade. Cada revolução dividiu toda a história da humanidade. E nós não podemos apenas usar o fator histórico como uma verdade na nossa vida natural. Paulo diz em Romanos 1 que Deus usa os elementos físicos para nos ensinar princípios eternos. Paulo também diz em Coríntios que primeiro Deus revela aquilo que é natural, para que dentro do natural tenhamos a revelação do que é espiritual. Para o povo de Israel que estava andando no deserto depois do Egito, uma pedra estava seguindo eles. Para eles aquilo era uma pedra, mas para Paulo aquilo representava Cristo. Porque Deus sempre vai usar fatores naturais, Deus sempre vai usar elementos históricos, Deus sempre vai usar elementos da criação, para que escondido em tudo aquilo Ele possa revelar uma nova medida e uma nova faceta daquilo que Ele é. E o que nós temos que entender com isso, irmãos? Se nós estamos vivendo dias de pandemia, se nós estamos vivendo dias de crise mundial, se nós estamos passando por uma ponte chamada coronavírus para ingressar em uma nova realidade, nós temos que entender que isso não é apenas físico. Fale comigo, isso não é apenas físico. Fale forte, isso não é apenas físico, mas um testemunho espiritual. Então nós temos que entender que os dias que estamos vivendo, que a geração que nós estamos vivendo é uma geração de transição. Há um ciclo se fechando, há uma realidade, Alain, sendo falecida, há um tempo chegando ao fim, e a crise sempre será uma ponte para nos levar a uma nova realidade. Só que aí que está o problema, irmãos. Nós temos que reativar a nossa sensibilidade espiritual para entender não só o que a Bíblia diz, para entender o que ela diz dentro do tempo onde eu estou. Sabe, porque muitos de nós conhecemos as histórias bíblicas, mas nós temos que pegar a inspiração bíblica e associar os dias que estamos vivendo. Porque a palavra de Deus, ela fala na história, mas a palavra de Deus, ela fala no presente momento. E como Deus está se movendo para uma nova realidade, nós que somos o seu corpo, os seus filhos na terra, temos que caminhar para onde Ele está caminhando. Se Deus está usando uma ponte chamada coronavírus para nos introduzir em uma nova dimensão eterna, em uma nova realidade espiritual, em uma nova realidade de vida, nós temos que ter a sensibilidade espiritual para entender que se o meu Pai se move, eu me movo com Ele. E em todas as crises mundiais, toda a história da vida humana foi dividida pelo meio. E isso não é apenas relatado na história, isso também é relatado nas histórias bíblicas. Um exemplo, você se lembra dos dias da fome mundial de José? Dos dias do Egito? Teve uma grande fome mundial, mas por trás daquela fome existia uma realidade de Deus escondida para a geração que José representava. As escrituras dizem que depois da fome, toda a geração de José teve prosperidade e teve paz na terra de Gósen. Só que, queridos, só acessou a nova realidade quem entendeu que por José estava sendo proclamado. Um segundo princípio, nos dias de Neemias, uma grande crise mundial abalou aqueles dias, porque o Império Babilônico era muito violento. Os babilônicos entravam em aldeias, entravam em cidades, entravam em impérios, entravam em nações e estupravam as pessoas e matavam as pessoas, eram muito violentos. E naqueles dias de crise mundial, Deus despertou um mordomo. E através daquele mordomo, o novo templo foi levantado, porque uma nova realidade de Deus estava sendo liberada por trás daquela crise. Vocês se lembram da cruz? A cruz foi um ponto de crise que dividiu a história da humanidade. E, querido,
Se nós achamos que nossos dias são difíceis, Jesus nasceu num tempo muito complicado. Jesus nasceu em um tempo onde o país dele era completamente oprimido por um império segregador, racista, um império muito agressivo. Jesus viveu em um tempo onde existia profunda miséria, profunda pobreza, onde a expectativa de vida das pessoas era até os 35 anos de idade. Jesus viveu em um tempo onde todos da sua nação eram escravos por um império opressor. Ele estava vivendo em um tempo de crise profunda da história da humanidade, porque o Império Romano não só destruiu os judeus, o Império Romano dividiu a história do mundo. Mas quando ele foi levantado em uma cruz, após a sua ressurreição, uma nova realidade espiritual começou a ser liberada sobre a terra. O que eu quero dizer com isso? Levante suas mãos e fale comigo. Toda crise mundial aponta para uma ponte onde Deus está revelando a sua realidade em maior medida para uma geração. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, não precisa abrir. Paulo fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Diga, para quem está em Cristo, a crise produz impacto, mas não te destrói. Paulo diz, porque a nossa leve, ele está dizendo, a crise me impactou, mas não de forma profunda, de forma superficial. Não tem como nós falarmos que essa crise não vai nos impactar, irmãos. Ela já te prendeu em casa, ela já te forçou a usar máscara. Nossa vida já foi impactada, mas agora está em que nível de impacto ela vai reproduzir em sua vida. Em que nível de impacto você vai dar acesso para que ela ataque você? Paulo diz, para mim que já morri e ele vive em mim, as crises produzem impactos leves. E além de impactos leves, fale comigo, momentâneos. Amados, existem pessoas que daqui a 10 anos o coronavírus já acabou, já sumiu, e pessoas ainda vão estar vivendo como se estivessem presos naqueles dias. Porque existem duas síndromes em uma crise. Ou eu ouço o que Deus está falando e atravesso a ponte para uma nova realidade, ou eu ignoro o que Ele está falando e me acostumo com aquilo que eu estou vivendo. Existem pessoas que viveram na guerra mundial e você acredita que até hoje eles têm medo de sair de casa? Porque aquela crise para eles nunca passou, porque eles se envolveram tanto naquele momento e essa crise deixou de ser temporária. Mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão nele, acreditam que a crise é apenas uma ponte. E se a crise é apenas uma ponte, fale comigo, a crise é apenas uma ponte. Fale comigo, e toda ponte é temporária. Amado, ninguém mora em uma ponte, ninguém dorme em uma ponte, ninguém deita em uma ponte. Querido, o coronavírus não é um lugar que vai para essa geração, é uma ponte para uma nova realidade. Está chegando um tempo onde uma geração gloriosa irá se levantar sobre a terra. Uma geração de maior medida, uma geração de maior graça, uma geração de maior vida. Levante as suas mãos a Ele, aprecie o Senhor, aprecie o Senhor. Aprecie, aprecie, aprecie o Senhor. Aprecie o Senhor, aprecie o Senhor, aprecie o Senhor. Jesus, você não está preocupado, o barco vai afundar. Mestre, não te importa que pereçamos. Tranquilo.
Há uma nova realidade para um gadareno do outro lado. E quando algo novo nasce, uma crise se estabelece. Mas nós estamos vendo além do vento. Nós estamos vendo além do vento. Estou buscando, eu estou correndo para ti, eu estou buscando lugar aos teus pés, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando. Toda geração de transição, em toda geração de transição, existe uma maior liberação do espírito de profecia. Todas as vezes que uma crise se instalava, que uma ponte se instalava na história da humanidade, o Senhor sempre levantava um profeta. O espírito de profecia levantava uma voz profética. Fale comigo, essa voz não é uma pessoa. Essa voz é um corpo profético. Você vai ver que por diversas vezes Jeremias estava profetizando em Israel, e Ezequiel profetizando lá na Babilônia. Os profetas se levantavam. Você vai ver nos dias de Elias, ele se levantou publicamente, mas 7.000 já estavam profetizando escondidos. Porque em toda geração de transição, o espírito de profecia tem um comprometimento. Abra comigo Joel capítulo 2. Vamos ler o verso 1 e o verso 28. Aleluia. Joel 2, o 1 e o 28 nós vamos ler. Aleluia. Que liberdade do espírito, irmãos. Que liberdade, que qualidade espiritual dessa casa. Aleluia. Joel 2, verso 1. O profeta Joel é levantado. Fale comigo, o profeta Joel é levantado. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o que? O dia do Senhor e ele já está perto. Ou seja, em toda geração de transição, nos dias que a crise se instala, uma voz profética sempre é levantada para dizer: está vindo um tempo, está vindo um tempo. Eu acredito, irmãos, que muitos profetas, homens e mulheres de Deus, estão falando desse tempo há 20 anos atrás. Só que eles não sabiam bem o que era, mas sabiam que algo estava vindo. E com certeza as profetas dessa casa sentiam isso, que estavam vindo algo, mas não sabíamos o que era. Porque o papel do profeta não é o papel do profeta. O papel do profeta não é uma notícia de jornal. O jornal precisa te dar tudo detalhado para que você creia na informação. O profeta libera o que ele está sentindo para que você receba no espírito.
Então muitos profetas já falavam há algum tempo, mas não sabiam detalhar o que estava vindo, mas sabia que algo estava vindo. Só que todas as vezes que uma crise se instala e se torna uma ponte para uma geração de transição, esse espírito de profecia, ele é liberado. Olha o que diz o versículo 28 de Joel 2, diz assim: há de ser que depois, quando? Olha aqui, só essa primeira frase. Há de ser que, fale comigo, após a crise. Fale comigo, após a crise, há um derramado espírito profético. Amados, muitas pessoas acham que esse texto é apenas ligado a Atos 2. Não, Pedro usou esse texto como referência, mas esse texto não está apenas aplicado a Atos 2. Esse texto Pedro usa como referência, mas é um texto geracional, aplicado a toda a igreja. O Espírito Santo não foi derramado em totalidade nos dias dos apóstolos. Você vai ver que quando Pedro faz o discurso em Atos 2, Pedro diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. E Pedro usa uma expressão que faz a diferença do texto de Joel. Pedro diz que Deus ia derramar do seu Espírito, mas Joel diz que ele ia derramar o seu Espírito. Há uma grande diferença nisso. Querido, se eu digo que eu te dou a minha comida, eu estou te dando ela toda. Mas se eu te digo que eu te dou da minha comida, eu te dou parte dela, não te dou ela toda. Fale comigo, Pedro estava usando o texto de Joel. Fale comigo, Pedro estava usando o texto de Joel para dizer que em cada geração uma porção do espírito de profecia maior era derramado. Amados, nós temos que voltar para o dia dos apóstolos no que diz respeito ao desenho de como a igreja funcionava. Mas nós não podemos voltar para aqueles dias e achar que eles tinham mais porções do Espírito do que nós temos hoje. Existe uma dimensão maior liberada sobre essa geração. O problema não está no que foi liberado, o problema está que nós não compreendemos isso. Existem pessoas dizendo: Senhor, faz com que Atos 2 aconteça de novo. E Deus está dizendo: aquilo era o começo da coisa apenas. Porque em cada, fale comigo, depois da cruz sempre há um Pentecostes. Fale comigo, depois de toda crise, uma porção de espírito profético é liberado sobre uma geração. E isso não está apenas relacionado a Atos, está relacionado a hoje. Está relacionado a agora. Porque a palavra do fala de parte, mas a palavra o fala de todo. A promessa de Joel não era do, a promessa de Joel era o. Só que esse o, fale comigo, esse o, fale, essa totalidade seria derramada até que toda a carne se enchesse dela. Ou seja, se o Espírito Santo foi derramado em totalidade em Atos, essa palavra não se cumpriu, porque toda a carne ainda não está cheia. Isso quer dizer que a cada geração há uma porção maior sendo liberada. Há uma porção maior, uma geração sendo liberada. Amados, se aqueles homens conseguiram ganhar tantas pessoas para Jesus, sem um microfone, sem uma estrutura, sem nada, imagine com essa geração poderosa que o Senhor está levantando nesses dias. Após profundas crises humanas, novas e maiores medidas do Espírito foram liberadas sobre a igreja. E aquilo que os primeiros irmãos desfrutaram após a cruz, nós iremos desfrutar em maior medida após o corona. O corona é uma cruz, o corona é uma crise, o corona é uma ponte. O que a cruz foi? Uma ponte. E nós estamos vivendo esses dias. Quando esse espírito profético se derrama em uma geração de transição, esse espírito produz três coisas. E eu quero finalizar esse pensamento falando essas três coisas com vocês. Está no texto. A primeira coisa que esse espírito profético produz é que os filhos e as filhas profetizarão.
Amados, nós temos que entender que um profeta fala por meio de figuras. Joel não está falando de filhos e filhas físicos, pessoas. Joel está usando uma figura de um entendimento. Joel está usando uma figura que representa algo. O que filho e filha representam? A primeira coisa que você faz quando você vê uma criança, o que você pergunta, você é filho de quem? Fale comigo, porque todo filho aponta a paternidade. A geração da transição, em que uma medida do espírito profético está sendo liberado sobre ela, é uma geração que está sendo construída em uma compreensão da paternidade celestial, mas da autoridade humana sobre si. O apóstolo João, ele fala em suas cartas que não tem como um ser humano dizer que vive uma vida legítima diante de Deus como um pai. Há uma grande diferença, irmãos, em eu ter um Senhor e eu ter um pai. Um Senhor eu sirvo e o meu serviço é o que Ele quer. Um pai eu vivo e a minha vida com Ele me faz prestar contas a Ele. E você sabe uma palavra que essa geração odeia é prestar contas. Uma palavra que essa geração acha que um palavrão é responsabilidade. Uma palavra que essa geração tem nojo de ouvir é supervisão. E Joel está dizendo que a geração que irá manifestar a medida do espírito da profecia após a ponte chamada crise é uma geração que não só conheceu o coração de Deus como seu pai, mas uma geração que tem uma autoridade humana sobre si, na qual se presta conta. Se nós somos um corpo, a mão presta conta à cabeça, a cabeça presta conta aos pés. Sempre você tem que estar prestando conta a algo. O problema é que nós estamos fazendo a igreja de um shopping. No shopping eu não presto conta, eu compro o que eu quero. No shopping eu tomo posse daquilo que eu julgo ser bom para mim, e não preciso prestar conta do que eu vou fazer. Você já percebeu que no shopping tem tantas lojas que você não precisa prestar conta na qual você vai entrar? O vendedor de uma está te chamando, você ignora até ele, porque tem tantas iguais ali. É por isso que as pessoas mudam de igreja como elas mudam de shopping. Porque no shopping consumimos o que queremos, na hora que queremos, sem prestar conta do que estamos consumindo. Mas em uma casa, em uma família, quando se entra nela, há prestação de contas. Por que você ficou na rua o dia todo hoje? Onde você estava que não trabalhou hoje? Você já percebeu aquela prestação de conta diária que nós damos todos os dias dentro da nossa própria casa? E sabe o que é interessante? Quando os apóstolos viam a igreja, eles não viam instituição, eles viam uma família. Por isso que quando eles escreviam as cartas apostólicas, os assuntos eram muito claros. Olha, vocês estão fofocando, olha, aquele cara fez aquilo com a madrasta e não podia fazer, porque não era um assunto ético, era um assunto familiar. E na família a ética às vezes é colocada de lado. Um pai que realmente ama um filho, uma mãe que realmente ama um filho, às vezes deve deixar a ética de lado e falar para ele o que ele realmente tem que ouvir. O problema está que nós estamos definindo a igreja errada. Porque, querido, se eu entro em uma congregação achando que ali é um bom lugar para cultuar, eu estou entendendo errado. Porque nós não congregamos porque ali é bom para cultuar, nós estamos ali porque é a família na qual eu pertenço. Querido, em um shopping, eu dou aquilo que eu julgo ser bom para mim naquele momento. Mas uma família, eu dou a minha vida para que ela se torne aquilo que eu desejo que ela seja. Você sabe por que muitas vezes a carga fica toda sobre a liderança da igreja? Porque nós somos apenas consumidores. E para os consumidores, obrigado pela sua glória a Deus. Para os consumidores, eles não se importam como a empresa está indo. Você já percebeu funcionários que estão nem aí como a empresa está indo, só quer receber o seu salário todo final do mês? Mas numa família, quando os pais estão em crise, quando a família não tem dinheiro, quando as coisas são difíceis, a família se junta e diz: o que nós podemos fazer nesses dias?
Amados, Deus nos prendeu em casa para a gente aprender que nós devemos, como igreja, levantar uma família gloriosa sobre a terra. E essa família depende de uma disposição individual de cada um de nós. Eu acho muito triste quando nós, em nossas reuniões, temos que pedir contribuição, porque nós ainda não entendemos que tem que ser dado. Porque numa família, irmãos, o marido já sabe, eu tenho que dar isso. A mulher já sabe, eu tenho que dar isso. Os filhos que trabalham sabem, eu tenho que dar isso. Fale comigo, só filhos e filhas profetizam. Fale comigo, só quem está inserido no corpo de Cristo está vendo o futuro. Deixa eu te falar uma coisa, por favor. Tudo que Deus constrói é geracional. Ele é o Deus que começa em Abraão, que estende em Isaac, que estende em Jacó, que estende em Israel. Nós temos um pai, e pai fala de geração. Quando você entra para uma família espiritual, você não entra para construir o seu, você entra para estender o que já existe. Entende isso, irmãos? Isso vai ficar fácil para a gente. Existem duas classes de pessoas: aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são membros do corpo. Os filhos são aqueles que receberam a Deus e amam Ele e vão para as reuniões. Os membros do corpo são aqueles que receberam a Ele e doaram a sua vida para que Ele se expresse sobre a terra. Essas pessoas entenderam que tudo que Deus constrói de forma geracional e nunca é isolado em nossa própria vida. Sabe para quem Deus vai mostrar o futuro? Para quem está unido ao corpo como uma família. Porque Deus não pode mostrar o futuro para quem está andando isolado e andando sozinho. Fale comigo, porque Ele trabalha geracionalmente. Grita, grita. Fale comigo, Deus trabalha geracionalmente. Amado, se eu vejo a igreja como uma instituição, eu vou mudar todas as vezes que eu me sentir incomodado ali. Só que se eu ver aquela casa como uma família, eu posso sair um dia chateado, mas eu entendo, toda família tem problemas. E não é porque eu tenho um problema hoje em casa que eu abandono a minha casa. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou me levantar para mudar a história daquela casa. Irmãos, nós encontramos pessoas hoje criticando suas congregações todos os dias, porque é mais fácil eu mudar de shopping quando eu vejo aquilo como um shopping. Mas quem realmente está vendo aquilo como uma família, não abandona aquilo que ele faz parte, que é parte dele. Ou seja, você briga com sua mulher hoje, você vai arrumar uma amanhã? Seu filho te dá desgosto hoje, você vai arrumar outra amanhã? Sua mãe te bate hoje, você diz que ela não é, mas sua mãe vai arrumar uma mãe amanhã? Você pode sair para qualquer lugar para arrumar outra mãe e outro pai, mas no seu DNA há a marca daquela pessoa que gerou você no espírito. Você sabe por que tem pessoas que andam de congregação em congregação e não prosperam mais? Porque estão andando com padrastos e madrastas, porque abandonaram seus verdadeiros pais e mães espirituais. E as coisas não acontecem, as coisas não andam, porque geneticamente no espírito. Paulo disse para os Gálatas: vocês podem ter vários mestres, vocês podem ter vários tutores. Paulo disse: vocês podem até não querer que eu esteja aí com vocês, mas eu gerei vocês no ventre do meu coração, vocês são parte de mim. E quando você é gerado espiritualmente por alguém, irmãos, por mais que você fuja, você está unido àquela pessoa. Você pode levantar a mão e dar graças a Deus. Fale comigo, fazemos parte de uma grande família. Fale comigo, e a família de Deus tem os seus olhos abertos para ver o futuro. Amém, amém. Todos aqueles que têm compreensão, que estão fazendo parte de uma família, terão os olhos do seu espírito abertos. E as pastoras vão dizer assim: olha, Deus me mostrou aquilo no futuro. E outro filho vai se levantar ali e vai falar: pastora, para complementar, Deus me mostrou isso, isso e isso também. E porque Deus está construindo em geração e não em indivíduos. Você sabe por que João perdeu a cabeça? Porque quando Jesus aparece, João diz: meus discípulos, sigam a ele.
ele não seguiu se ele sabia que o cara era Jesus? É porque quando eu me acho muito talentoso, irmãos, eu corro o risco de andar paralelo ao que o Senhor está fazendo em um corpo. E quando eu acho que eu sou muito bom para andar só, eu termino perdendo a cabeça. Os andarilhos de hoje em dia, de congregação em congregação. Vou sair chateado hoje. Não podem ver o futuro. Há um futuro para essa casa. Mas só quem é família está vendo isso. Eu sinto uma carga muito forte no meu espírito, irmãos. E eu quero falar algo profeticamente sobre a vida de vocês. Levante a mão de vocês. Eu quero dizer que toda mentalidade de divisão sobre essa casa está sendo derribada nessa noite. E o espírito familiar e o espírito da família, o espírito de unificação é derramado em abundância sobre essa casa. Essa casa se levanta nessa ponte chamada coronavírus como uma família. Como uma família que se levanta para ver o futuro. E amados, o princípio foi pequeno, o meio ainda está em processo, mas o futuro existe algo grandioso esperando. E o sinal de que o grande está vindo é porque a família está se construindo. Porque nós compramos a mesa na proporção da família. Quando mais um membro entra na família, uma nova cadeira tem na mesa. Um membro entra, uma cadeira tem na mesa. Querido, quando a família saudável cresce, a mesa cresce consecutivamente. Ou seja, nós não podemos orar para a congregação crescer, sem primeiro orar para nos tornar uma família. Porque não adianta termos uma mesa tão grande, com muitas cadeiras, e não ter pessoas para sentar nelas. O espírito de profecia, após a crise, está abrindo os olhos para que aqueles que fazem parte de famílias espirituais vejam o futuro. E essa palavra profetizar não tem a ver de eu levantar no culto e trazer uma palavra para lá. Isso tem a ver da visão do futuro que Deus está dando previamente ao corpo dele. E sabe o que é maravilhoso? Que quando eu vejo o futuro, eu tenho esperança. Você sabe por que existem pessoas depressivas? Porque não conseguem ver o futuro. Quando nós conseguimos ver o futuro, nós crescemos em esperança. Crescemos em esperança. Qual é a evidência de que o espírito de profecia está trabalhando em nossa geração? Estamos vendo o futuro, pastor. Estamos vendo o futuro. Esses próximos 6 meses não serão dias fáceis. Não serão dias fáceis. Só que quem vê previamente a crise sabe como administrar dentro dela. José viveu em tempos muito extremos, mas para ele, para a casa dele, tudo estava bem. Porque quem vê de forma prévia sabe como gozar no meio da crise. Nossos olhos estão sendo abertos para ver. E eu sinto o espírito de profecia abrindo os nossos olhos para ver. Os nossos olhos para ver. Amado, todas as vezes, e eu estou tentando ir para o próximo ponto, eu não consigo. Todas as vezes que o espírito de divisão entra em nosso coração para nos tirar daquela família espiritual onde nós estamos, aquilo não é uma obra dos nossos sentimentos. Aquilo não é uma obra das nossas emoções. Aquilo é aquele que divide a casa, porque ele sabe que se a casa se divide, nada subsiste. Temos que ter transparência, irmãos. Se as coisas não estão bem entre nós, vamos até aquele assunto, vamos cuidar disso. Porque se o marido está magoado com sua esposa, e eles não param para tratar aquilo que era um resfriado, se torna pneumonia, se torna tuberculose, e se torna uma morte.
Você sabe por que pessoas se tornam inimigas de outras? Porque deixaram crescer uma realidade que poderia ter resolvido em uma conversa. Somos uma família. Vamos viver em transparência, para que os nossos olhos possam ser abertos. E ele também diz que os velhos terão sonhos. E nós muitas vezes achávamos que os velhos eram os velhos físicos, eram pessoas velhas. Mas no conceito dos profetas, velhice simbolizava sabedoria, maturidade. Ele está dizendo que aqueles que fazem parte de uma família espiritual terão os olhos para ver o futuro. E aqueles que nessa família forem maduros terão detalhes daquele futuro. Porque às vezes, irmãos, o Senhor nos mostra que está vindo algo, mas nós não sabemos o que está vindo. E os sonhos é justamente os detalhes da realidade que está chegando. Quantas pessoas sentem que profeticamente algo está acontecendo, mas não sabem dizer os detalhes daquilo que está chegando? Sim? Não sabemos. Mas as pessoas que são amadurecidas no Senhor, preparadas pelo Espírito, estão vendo com detalhes tudo aquilo que o Senhor está realizando em nosso próximo futuro. Você sabe por que Deus só pôde dar o desenho do templo a Davi quando ele já era idoso? Porque Deus ama a todos, mas só confia os seus desenhos aos maduros. É por isso que às vezes tem filhos espirituais que chegam assim: pastor, eu sinto que eu tenho que fazer isso, e é tão verdade, tem que fazer, mas ele não tem o desenho de como fazer. Uma coisa é eu sentir que algo deve ser feito, outra coisa é eu saber como deve ser feito. E às vezes pela falta de maturidade espiritual, ele sabe que deve fazer, mas não sabe como fazer. Às vezes nós nos perguntamos, né, se o Espírito Santo está em nós, se Deus habita em mim, por que eu preciso de uma pessoa para me orientar? Na verdade, nós não pensamos isso. Se eu já tenho um Deus, se o Espírito Santo habita em mim, por que eu tenho que ter uma pessoa para me orientar? É porque a pessoa que foi preparada para te orientar é alguém que já foi construído para ver os desenhos do seu futuro que ainda não te foram revelados. Salomão, você vai construir o templo, mas o desenho eu estou te dando. A autoridade espiritual que é colocada sobre nossa vida, ela tem um poder magnífico de nos garantir com detalhes aquilo que está vindo em nossa vida. E de coisas que a gente sente que está vendo, mas não sabe o que é. É por isso que às vezes você tem alguma conversa com seus pastores, com alguma autoridade espiritual, e você fala: é verdade, eu sentia isso, e agora eu vejo com mais clareza, realmente isso faz sentido. Porque a geração profética é uma geração que está vendo o futuro, é uma geração que está sendo amadurecido para entender como esse futuro será construído. E deixa eu te falar uma coisa: se Deus tem uma nova realidade, alguém tem que construir ela. E Deus não constrói do invisível, Deus constrói por seres humanos. Então nós temos que entender um detalhe: além de fazermos parte de uma família espiritual, nós temos que deixar que nossa vida em família nos amadureça. E como essa vida em família nos amadurece? Grita para mim: como essa vida em família nos amadurece? Com os conflitos. O provérbio diz: assim como o ferro afia o ferro. Fale comigo: conflito, ferro com ferro. Uma família, fale comigo, uma família poderosa é uma família que venceu muitos conflitos. Você tem dois caminhos, irmãos. Ou no primeiro conflito, em uma família espiritual, você corre atrás de outra, ou você se curva àquele conflito para amadurecer a lidar com os próximos que estão vindo. A geração, Tony, que está vendo o desenho do futuro, é a geração que está aprendendo a conviver de forma conflitante em família, está amadurecendo. É uma geração que está crescendo em maturidade. É uma geração que está aprendendo com os conflitos. Último ponto para nós encerrarmos. Fale comigo: os jovens terão visões. Levante a sua mão e fale comigo: filhos, velhos, jovens
Fale comigo forte. Consciência de família. Fale forte. Revelação de família espiritual. Maturidade espiritual é igual a poder. Fale, é igual a poder. Grita para mim e pergunte: quem tem poder espiritual? É quem faz parte do corpo dele e quem está sendo amadurecido dentro desse corpo. É quem está inserido em uma família espiritual, está deixando crescer. Irmãos, não acredite nisso. O Espírito Santo não vai descer em você um dia e amanhã você vai se tornar um grande pregador do mundo. A unção não é assim. A Bíblia diz que a unção se constrói, ela cresce gradativamente. E a única forma de Deus construir na sua vida o que Ele deseja é te ensinando a viver todos os dias em família. Irmão, se você não pode pular do barco porque os dias não estão sendo fáceis. Eu estou recebendo notícias todos os dias de irmãos que estão se entregando a paixões, a desejos, a cobiças. Irmãos que tinham vencido a homossexualidade da noite para o dia voltaram a se travestir. Eu não digo que aquilo era uma descaração, desculpa a expressão, mas eu digo que aquilo foi a falta de transparência e se expor à família na qual pertencia. Quando nós estudamos os casos de homossexualismo, irmão, nós vemos que 90% dos casos que são tratados na família, nos primeiros sintomas, eles são completamente curados. Porque quando os sintomas vêm na nossa vida, nós temos que correr para a família a qual nós pertencemos. Mas existe muito orgulho em nós, irmãos. Eu não estou bem espiritualmente, mas não falo para ninguém. E nós usamos aquele texto daquela viúva: vai tudo bem, enquanto nós estamos morrendo em casa. O apóstolo Tiago diz: se há alguém doente entre vós, chame, confesse, se exponha. Porque o espírito profético liberado em nosso tempo está nos levando a uma vida e família representada com a prisão em nossas casas. E está nos dando um poder para encararmos o novo tempo que está vindo. Peço só mais 5 minutos para eu terminar, minha pastora, por favor. Para onde esse espírito está nos levando? Para uma realidade que já está dentro de nós, que já foi liberada a nós. E nós temos que entender o que nos foi dado. A equipe de louvor pode me ajudar? A equipe de louvor, por favor, pode me ajudar? Nós temos que entender aquilo que nos foi dado. Sabe? Eu vi tantas pessoas muito talentosas por falta de maturidade se destruírem. Eu vi muitas pessoas muito talentosas, mas por falta de não pertencer a uma família espiritual se acabaram. Não olhe isso aqui, por favor, não se distraia. Não olhe isso aqui como mais um lugar. Olhe isso aqui como sua família e sua casa. Deixe que aqui dentro Ele te amadureça. Você que é pai, você sabe que nos processos de maturidade, às vezes, umas cintadas faz parte do processo. Não gostei. A liderança foi muito grossa comigo. Claro, as cintadas são necessárias. Porque se eu não amadureço, eu não tenho força para construir o que já está dentro de mim. Se coloca de pé comigo, vamos orar juntos. Só levante as suas mãos a Ele e ore um pouco e converse com Ele. Converse com Ele, ore um pouco. Ore um pouco, pastores. Ore, 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 ore. Só ore e agradeça. Só ore e agradeça. Só ore e agradeça. Só ore e agradeça.
ore e agradeça. Só ore e agradeça. Só ore. Léo, vocês cantaram uma música no começo sobre Jesus. Eu quero te dar um coração, algo assim. Não, antes de passar para o pastor, vocês cantaram uma música sobre Jesus. Eu quero te dar meu coração. Vamos cantar essa. Erga suas mãos a Ele. Estamos em dias de transição. E o que nós temos que fazer, irmãos, como uma geração para avançar nesses dias, não é dar parte, é dar tudo o que nós somos. Enquanto o mundo está estocando a sua vida em armários, nós estamos doando a nossa vida porque já perdemos ela. Desde quando a pandemia se instalou, nós não paramos de caminhar, de ministrar, de andar em vários lugares. Porque, amados, para quem já está morto, uma pandemia não pode matá-lo. Deixa eu te falar uma coisa: se você está com medo da morte, é porque você ainda está vivo. Mas se nós já morremos nele, irmãos, com ele já estamos crucificados. Com ele já estamos crucificados. Já estamos crucificados. Está se levantando uma geração gloriosa que não vai amar a sua própria vida, que não vai amar aquilo que é. Uma geração que vai dizer: Senhor, eu já te dei tudo, eu te dei por inteiro o que eu sou. Uma geração que já deu tudo a Ele. Quando o espírito de profecia desce em grande medida sobre uma geração, ele abre os olhos para ver o futuro. Ele nos dá o desenho das coisas e nos dá força para construir os desenhos. E a nossa vida perde o sentido. Os apóstolos disseram: nós recebemos isso, não podemos viver para mais nada, eu tenho que morrer por essa causa. Esse vírus não vai nos matar se já estamos mortos. Só levante as suas mãos e cante a Ele. Derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Levante suas mãos a Ele, declare. Receba mais Declare. intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração.
Pai, nós declaramos que a sua palavra como vida foi plantada em nossos espíritos. Sabemos que não estamos falando a uma casa apenas, estamos falando a uma geração representada. Oramos para que os dias que estão por vir, para as semanas que estão por vir, haja sinais e a prática daquilo que espiritualmente nos foi transferido. Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua revelação e verdade. Em nome de Jesus. Amém.